da Clarinha. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 3. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E eu te convido a abrir o seu coração para o que Deus tem para você nessa noite, para o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite, para o que Deus quer ministrar no seu coração nessa noite. Nós vamos ler Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o 10. Já encontrou aí? Amém. Atos é fácil, né? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Você crê que o Senhor pode falar com você nessa noite? Você crê que o Senhor tem algo para você nessa noite? Então feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Peça a Ele que ministre ao seu coração. Peça a Ele que nada atrapalhe esse momento. Que seja um momento especial, seu e dele agora. Que nada roube a sua atenção. Que nada roube aquilo que o Senhor preparou para você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, mais uma vez. Vitorioso és, e o Senhor, Pai, está em meio à tempestade, em meio à bonança, em qualquer situação o Senhor está, transformando, restaurando, renovando, vivificando. Esse é quem o Senhor é, e nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite. Pai, não é por nossa capacidade ou pela adoração que oferecemos a Ti, mas nós sabemos que é a Tua vontade, Pai, transformar o nosso coração. Por isso nós pedimos, Senhor, nos visita nessa noite. Por favor, Espírito Santo, sopra sobre as nossas vidas, que a Tua palavra nos alimente, que a Tua palavra nos renove, que a Tua palavra nos transforme nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aqui nós lemos o relato de um grande milagre, e um milagre muito bonito, uma das primeiras grandes expressões extraordinárias do Espírito Santo através dos apóstolos, está no inicinho do ministério dos apóstolos, e aqui nós vemos algo extraordinário, algo fantástico que Deus fez através deles. É muito bonito ver o que o Senhor estava fazendo aqui. E o meu convite para você nessa noite é a gente observar algumas coisas desse texto, trazendo para nós algumas percepções, trazendo para nós algumas reflexões que podem tocar o nosso coração nessa noite. O nosso pensamento aqui hoje está a partir do tema de doentes a curados. Saindo de doentes para pessoas que foram curadas e para pessoas que agora curam outras pessoas. Eu creio que esse é o chamado para mim e para você,
Esse é o chamado do nosso Senhor Jesus. E para nós refletirmos aqui juntos, eu queria que a gente tivesse duas percepções diferentes em cima do texto. É como se nós tivéssemos dois tipos de pessoas diferentes nesse texto. Primeiro nós temos aquele doente, aquele enfermo. E metaforicamente eu quero que você pense, não só na enfermidade física daquele homem, mas também na sua enfermidade espiritual, na sua enfermidade emocional, no quanto ele precisava do Senhor Jesus. De outro lado, nós temos como se fosse a perspectiva de uma pessoa curada. E aqui nós temos exemplificando isso, Pedro e João, dois apóstolos, dois discípulos do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, então, eu quero pensar com vocês como era a vida comum desses dois tipos de pessoas. O que o texto nos fala sobre quem eram esses dois tipos de pessoas. Em primeiro lugar, quem era o curado? O curado, Pedro e João, aqui nesse contexto, são apóstolos, são líderes, são homens de autoridade espiritual, mas nem sempre foi assim. Você se lembra quando Jesus os chamou? Ambos eram pescadores, ambos eram homens comuns, ambos eram homens falhos, ambos eram homens que precisavam de um cuidado do Senhor, ambos eram homens que tinham falhas de caráter. Nós vimos a impulsividade de Pedro e o quanto isso o fez pecar. João, por outro lado, ele e o seu irmão eram chamados de filhos do trovão. Imagina, e isso não é um nome bonito, é um apelido que Jesus colocou neles. Tipo assim, você é muito explosivo. Mas são homens que foram alcançados pelo Senhor. Antes, esses homens que aqui no contexto são curados, são agentes de cura, antes eles eram pecadores. Eles então passaram pelo que nós chamamos de justificação. E quando nós vemos na Bíblia, a Bíblia falando assim, da diferença dos pagãos, daqueles que não conheceram a Jesus Cristo, para aqueles que são justos. Não é porque os justos são pessoas muito bacanas, não é porque os justos são pessoas que a sua índole, o seu caráter, ressoa bondade por onde eles passam. Na verdade, eles são chamados de justos, porque Jesus os tornou justos. É por misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, e é assim com você hoje também. Quando o Senhor fala que você é um santo, que você é justo, não é por sua obra, mas é pela obra de Cristo na cruz. Esses homens são aqueles que disseram sim ao chamado de Jesus para segui-lo. Antes, perdidos no pecado, hoje salvos pela graça do Senhor. Antes, feridos, doentes, enfermos, hoje curados, sãos, agentes de transformação. Eles são aqueles que cresceram para baixo. Eu ouvi essa frase em algum momento da minha vida, de algum pregador, que eu não tenho a mínima ideia mais de quem foi, mas eu gostei muito, que é o crescimento de João Batista. Nós devemos crescer para baixo, embora que ele cresça, e que eu diminua, e que eu diminua, e que ele cresça, e que eu diminua. Pedro e João são pessoas que cresceram para baixo, são aqueles que experimentaram um esvaziamento pessoal tão profundo, tão profundo, tão profundo, que eles estavam totalmente cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. Estes são os curados, e a sua vida comum é uma vida de adoração, conforme nós vimos no texto, que eles estavam indo para a sua tradicional hora de adoração, de oração no templo. Mas quem é o doente? Essa outra perspectiva. O doente é aquele que está conformado com a sua mazela.
É aquele que diariamente, os seus dias já o tornaram conformado com a sua realidade ruim, com a sua triste realidade. A Bíblia fala que esse homem era colocado diariamente à porta do templo, para pedir esmolas, para pedir migalhas, e essa é a perspectiva do enfermo, do doente, está sempre esperando que alguém faça algo por ele, porque ele mesmo não se vê capaz de fazer nada por si mesmo. A perspectiva do doente, do enfermo, é a perspectiva de quem se vê sem perspectiva. Não tem esperança nem expectativa de melhoria para a sua vida. Ele está cego pela dor, pelo sofrimento. Ele é aquele que ainda não teve o prazer de se encontrar com Jesus Cristo. A vida comum do doente é chegar ao fundo do poço e não conseguir sair dali sozinho. E para isso ele desenvolve um olhar diferente. O seu olhar é um olhar maculado. O versículo 3 diz que quando ele olhou para Pedro e para João, ele implorava, ele ansiava, ele rogava, ele pedia, ele insistia para que João e Pedro fizessem algo por ele. Este é o olhar de quem está doente. É o olhar de alguém que está tão vazio, que faz aquela carinha do Shrek, sabe, do gatinho do Shrek. E não é difícil encontrar pessoas assim. Não é difícil encontrar pessoas que estão emocionalmente, espiritualmente doentes, ao ponto do seu próprio olhar clamar, invocar, rogar, para que você faça algo por eles. Eu de vez em quando eu faço um exercício que eu acho que você deveria fazer também. Quando eu estou em lugares que tem muitas pessoas, por exemplo, num ônibus, ou na Praça 7, num estádio, num evento, eu começo a observar aquelas pessoas. Eu começo a olhar aquelas pessoas que estão bem distantes. E eu começo a pensar e observar o seu comportamento, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de andar. E eu fico pensando, quantas dessas pessoas conhecem a Jesus Cristo? Quantas dessas pessoas vivem o que nós estamos vivendo aqui? Quantas dessas pessoas estão experimentando do que nós estamos experimentando aqui? Gente, olha a graça do Senhor manifestando sobre a nossa vida. A gente chega aqui às vezes destruído, cansado, querendo desistir da vida. 2 músicas depois, a gente já quer ir para o mundo, quer desbravar, quer conquistar o mundo para Jesus, porque o Senhor renova nossas vidas. A gente chega aqui achando que a vida não tem mais perspectiva, e aí a gente encontra um irmão que viveu a mesma coisa que a gente e fala assim: aguenta firme, vai dar certo, nós vamos vencer juntos. A pessoa chega lá na sua célula, desistindo da vida, e encontra um grupo de pessoas que estão em paz, em meio à tempestade, por causa da misericórdia de Deus. Não é difícil encontrar essas pessoas. Não é difícil encontrar os doentes, aquelas pessoas que não têm perspectiva. Eu não sei se você já passou por isso, mas gente, é ruim demais. Se você olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Para onde eu corro? A quem eu peço ajuda? Um dia desses eu estava no Villefort fazendo umas compras lá, e aí eu estava correndo, estava com pressa, a Sara no carro me esperando,
E eu passando ali rapidão, né, a gente distraído e tal. E aí, o rapaz do caixa me chamou a atenção, que ele começou a conversar comigo. Ele falou, o que é isso no seu anel? Que símbolo é esse? Aí eu falei, uma cruz. Por que você usa essa cruz? Eu falei, porque eu sou cristão, sirvo a Jesus. Aí eu falei de Jesus, rapidão assim, que eu estava com pressa. Pecador, né? Mas enfim. E aí do nada ele lança para mim assim, pô, bacana. O que você indica para quem está tentando acabar com a vida? Alguém que está tentando suicidar. Eu cansei da minha vida. Irmão, sabe quando você está na correria, assim, ó, passando as coisas do caixa? Do nada parece que tudo fica em câmera lenta. E aí eu olhei para aquele rapaz e a única pergunta que veio na minha cabeça foi o seguinte: o que eu respondo? Não é difícil encontrar essas pessoas por aí. Não é difícil encontrar essas pessoas por aí. O mundo está repleto de pessoas doentes. O mundo está repleto de pessoas enfermas. Se você está curioso o que eu respondi para ele, mas eu falei que não dava para conversar naquele momento, porque tinha uma fila atrás de mim, mas eu peguei o contato dele, conversei com ele durante alguns meses, falei de Jesus. Ele está bem, está vivo. Mas olha o que o Ministério de Saúde do Brasil está dizendo em uma das suas pesquisas. O Brasil é o país número 1 em casos de depressão em toda a América Latina. A Organização Mundial de Saúde diz que em todo o mundo, por ano, morrem mais de 700 mil pessoas de suicídio. Entre as pessoas de 15 a 29 anos de idade, olha o que eu estou te falando, 15 a 29 anos de idade, o suicídio é a 4ª causa de morte. A primeira, acidente de trânsito. A segunda, tuberculose. A terceira, violência, tráfico, guerras, tiros, essas coisas. A 4ª, suicídio. De todas as formas que alguém pode perder a sua vida. Não é difícil encontrar essas pessoas por aí. A questão é, nós estamos dando socorro para essas pessoas? O olhar do doente é um olhar de anseio. É um olhar desejoso. É um olhar de quem não tem expectativa. De quem não sabe o que fazer. Já o olhar daquele que foi curado é um olhar de esperança. O texto diz no versículo 4 que Pedro fixou o olhar naquele homem. Foi tipo eu lá no caixa do Vila Forte. Pedro e João andando, aquele homem os chama a atenção, ele fixa o olhar para aquele homem. Eu meditando nessa mensagem, eu me lembrei na minha adolescência. Eu sou lá de Montes Claros, todo mundo sabe. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo que eu sou de Montes Claros. Também falo que eu vou fazer uma confraria do Piqui, e nunca faço. Tem 4 anos que eu estou na igreja, 4 anos que eu prometo. A Ivone está no meu pé para eu cumprir esse negócio. Marca com a Sara. Mas eu lembro quando eu era adolescente, a gente participava de um projeto missionário, que ele começou sábado sim, sábado não, 15 dias, e era numa cidade que chama Jequitaí, é uma cidade um pouco mais distante. Depois esse projeto se tornou todos os sábados, pela manhã, ou era depois do almoço, eu não lembro mais, tem bastante tempo, uma equipe entrava numa van, viajava umas 1h30, 2 horas, passava a tarde inteira ministrando oficinas, visitando, falando do amor de Jesus, fazia um culto à noite, entrava na van, voltava para Montes Claros, 2 horas de van, correndo risco de vida, todo sábado, esse negócio durou mais de anos,
Eu lembro quando eu era adolescente também, às vezes nós fazíamos umas equipes e saíamos para evangelizar domingo à tarde. Acabava, lá não tinha culto, né? Tinha EBD, escola bíblica só, a escola bíblica era maior. A gente terminava ali, almoçava, depois ia evangelizar. E aí eu fico pensando assim, por que que hoje nós temos a ideia de que nós não temos tempo mais para fazer essas coisas? Eu era adolescente na época, e adolescente realmente tem muito tempo. Mas eu era o mais novo daquela galera. Lá a maioria das pessoas eram casadas, adultas, trabalhavam. Por que que eles tinham tempo naquela época? Porque nós tínhamos tempo naquela época e hoje a gente não tem mais tempo. E aí eu chego à conclusão que, na verdade, não é que temos menos tempo hoje. Nossas prioridades que mudaram. As nossas prioridades mudaram. Qual foi a última vez que você dedicou o seu tempo para simplesmente ouvir o que o outro tinha a dizer? Dar atenção para alguém que está precisando, sem ficar contando no relógio, sem ficar lembrando o que você tem que fazer no outro dia de manhã, sem ficar assim, meu Deus, não vejo a hora dessa pessoa parar de conversar, não estou aguentando mais, Jesus socorro. Eu passo por isso também, irmão, todo mundo passa por isso, a gente peca. Mas qual foi a última vez que nós dedicamos a alguém que estava precisando 100% da nossa atenção? Qual foi a última vez? Algo que me chama muito a atenção nesse texto é que Pedro e João tinham um horário, tinha um momento certo deles entrarem no templo para prestar ali a sua adoração ao Senhor. E eles pararam tudo o que eles estavam fazendo e se dedicaram 100% àquela pessoa que estava ali. Recentemente, numa visita minha lá aos amigos, os afegãos que a gente está cuidando, e eu puxando assunto, né, conversando e tal, e muito legal. E aí eu perguntei para eles sobre a religião deles. Como é que funciona, como é que são as coisas? Eu sei que eles têm os horários por dia que eles têm que fazer as orações, e são os horários tabelados. E aí eu perguntei para eles, e eles me falaram, poxa, que legal, muito interessante, que bacana, e tal. E aí eles conversando, e aí eu falei, preciso ir embora, está na hora. Aí eles não deixam ninguém embora, porque eles gostam, eles são muito hospitaleiros, e não quer que a gente vá embora. Não, mas eu preciso ir, está na hora, e tal. Aí eu despedi e consegui ir embora. Na hora que eu entrei no carro, a primeira coisa que eu pensei assim, a hora que eu estava na casa deles, era a hora deles fazerem a oração deles. Por que eles não fizeram? Porque eu estava lá. E eles estavam dedicando 100% da atenção deles para mim. Para me ouvir, para conversar, para me receber. É uma cultura que está me ensinando muito. Porque não importa o que eles estão fazendo, se você chega lá, eles param tudo o que está fazendo, te põem para dentro de casa, te servem um chá e fica lá com você sentado, conversando até a hora que você quiser. Qual foi a última vez que você dedicou plena atenção a alguém? Para dar ouvidos ao que ela tinha a dizer? Para prestar o seu apoio, a sua oração, emprestar o seu ombro, emprestar o seu abraço? 2 problemas que eu vejo. Um é que hoje nós estamos nos ocupando demais com nós mesmos, com nossas tarefas, com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, às vezes com a nossa desorganização, né? A gente está tão embolado, tão atropelado, que a gente não consegue parar para conversar com ninguém, porque senão, né? Também vejo que nós julgamos demais as pessoas. Nós batemos o olhar e falamos, eu não quero conversar com aquele tipo de gente. Essa pessoa é muito desleixada, eu não quero mexer com isso. Não, por que eu vou me associar a essa pessoa? Ela não tem nada a agregar à minha vida. A gente está na cultura do network. O network empresarial e tudo, não é de tudo ruim, não estou falando mal disso. Mas às vezes nós trazemos para a nossa vida essas coisas.
No sentido de falar, eu não vou me conectar a essa pessoa, porque ela não tem nada para agregar na minha vida. Mas aí quando nós nos aproximamos dela e ouvimos o que ela tem para dizer, nós olhamos diferente. Nós passamos a enxergar a pessoa de outra forma. Eu tenho experimentado muito disso nos meus últimos dias. Deus tem me dado oportunidade de experimentar isso. De algumas pessoas que, às vezes, a gente tinha um pouco de dificuldade de conexão. E eu simplesmente parar para ouvir a história. E eu saí de lá assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Eu estava totalmente errado. A gente é rápido demais, às vezes, para julgar as pessoas. Mas nós precisamos retornar o nosso olhar e nossa atenção para as pessoas. 1 João 4,20 diz que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, ele é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, o nosso amor pelas pessoas, ele existe porque nós amamos a Deus, porque a gente é pecador, a gente não quer amar todo mundo. Nós aprendemos com o amor incondicional, e na célula essa semana, a gente falando sobre o amor incondicional, que nós precisamos ter esse nível de amor, e aí eu falei assim, fiz a pergunta, o que vocês acham que nós precisamos fazer para poder alcançar esse nível de amor? Aí a Marilene, a nossa irmã lá, virou e falou assim, Augusto, só Deus. Só Deus, porque eu não consigo não. Aí eu falei, a senhora está totalmente certa, é só Deus. Então nós amamos o outro por causa do nosso amor a Deus. Então nós amamos a Deus primeiro, para depois amar o outro. Só que o nosso amor a Deus, ele se revela quando a gente ama o outro. Ele é expressado quando a gente ama o outro. E se a gente fala que ama a Deus, mas não dedica atenção às pessoas, nós estamos deixando de dar atenção para aquilo que é mais precioso para Deus. Eu e você. E aqueles que não estão aqui. As pessoas são o que é, o de mais precioso que o Senhor criou. Uma grande discussão a respeito da vida cristã é a questão de predestinação, livre-arbítrio, e essa é uma grande guerra. Mas no fim, nós realmente não sabemos quem vai ser salvo. Mas nós sabemos que o desejo do Senhor é de que todos sejam salvos. Lá em 1 Pedro, vai falar que Deus não tarda, mas pelo contrário, o seu desejo, e o fato de parecer que Deus está demorando, é porque Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo, é o coração de Deus. E sabe como que as pessoas vão se arrepender dos seus maus caminhos? Sabe como as pessoas vão conhecer a Jesus Cristo? Sabe como elas vão conhecer esse amor maravilhoso que eu e você conhecemos? A partir da nossa vida. Porque Paulo fala, como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como eles vão ouvir se não houver quem manifeste esse amor? Como eles vão conhecer se não tiver quem os dá atenção? O olhar do curado, de quem já foi curado, é um olhar de atenção aos necessitados. É um olhar que gera esperança. E diante disso, nós podemos pensar o que eu tenho para dar. Pedro disse no versículo 6, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, debaixo do poder que há no nome de Jesus, debaixo da revelação de quem é Jesus, levanta, anda, põe-se de pé. É isso que eu tenho para te dar. Eu de mim mesmo, eu não tenho nada para te dar, mas eu sei quem tem. Levanta-se, levanta, anda.
Mas a pergunta que cabe para nós é: o que nós temos para dar? Nós, como aqueles que já fomos curados, e estamos agora na ação de cuidar daqueles que estão doentes, o que nós temos para dar? Ouro ou cura? Recursos pessoais ou o poder de Deus? Nossa palavra ou a palavra transformadora de Jesus Cristo? O que eu e você temos para dar? Diante do sofrimento humano, meu amigo, minha amiga, todo recurso humano, ele é limitado. Diante do sofrimento humano, todo recurso humano é limitado. É como um band-aid para um corte muito profundo. Talvez pode segurar ali por um pouco, mas não resolve o problema da humanidade. O problema do ser humano, o problema, ou com O bem destacado, problema dos seres humanos, é um problema que é decorrente do pecado. Tudo é decorrente do pecado. E sobre o pecado, quem entende de restaurar, transformar pecador é Jesus Cristo. Não é a nossa potencialidade ou a nossa eloquência, não são as nossas técnicas, nossos métodos, mas é Jesus Cristo. Tem um comentarista bíblico que diz sobre esse texto, o pastor Juan também fala muito isso. O problema é que hoje nós temos prata e ouro, mas nós não temos o poder de Deus para falar: levanta e anda. O que você tem em suas mãos nessa noite, que você poderia oferecer para alguém que está doente? Ouro ou cura? Alguns pensam e discutem sobre isso, de que os milagres, muitos milagres, foram só para aquele tempo, lá na Bíblia. Esses grandes feitos miraculosos eram apenas para este tempo bíblico. Mas o que nós aprendemos com a palavra é que os grandes feitos, os milagres, eles tinham por finalidade revelar quem Deus é, revelar a glória do Senhor, revelar a salvação que Deus tinha para aquele povo. Esse era o objetivo dos grandes feitos do Senhor. E tem uma coisa, meu irmão, Deus queria salvar naquele tempo, Deus queria salvar no tempo dos apóstolos, e Deus quer salvar hoje ainda. Deus quer salvar agora. Deus quer restaurar vidas hoje. Ou seja, os milagres, as manifestações do poder de Deus, não eram apenas para aquele tempo, mas é para o hoje. Então, se a gente não tem presenciado o mover de Deus, não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Não é que nós não estamos, não é que Deus não está falando mais ou agindo mais. É nós que estamos longe demais para ouvir. Nós que estamos longe demais para sermos usados. Mas uma verdade é, Deus quer usar a sua vida para se revelar para aqueles que estão lá fora, sofrendo. Mas para isso você tem que se esvaziar de si ao ponto de dizer: eu nada tenho para oferecer, senão a glória do meu Pai. Eu nada tenho para oferecer, senão o poder do Espírito Santo. Eu nada tenho para oferecer, senão a salvação que há em Jesus. Eu nada tenho para oferecer, porque eu me esvaziei de mim, para ser cheio do Espírito Santo, e glorificar o nome do Senhor. E sabe o que é muito bonito nessa história? É que quando a gente chega nessa conclusão, é que nós entendemos que nós realmente não precisamos de muita coisa. Nós só precisamos do Senhor. Nós só precisamos do seu Espírito Santo. Na célula nós temos aprendido muito sobre isso. Quantas vezes a gente conhece alguns irmãos que estudam teologia por anos, são feras no conteúdo teológico, acadêmico, mas nunca cuidaram de uma vida,
nunca cuidaram de ninguém, nunca oraram por ninguém, nunca falaram de Jesus para ninguém. Mas nós aqui, na nossa pequenez, temos feito isso toda semana. Com tudo que temos, e tudo que temos é um total de quase nada. Mas é um tudo do Espírito Santo. É um milagre, é algo extraordinário do Senhor, você abrir a palavra numa terça-feira e falar, gente, Jesus morreu numa cruz, porque Ele te ama, e você vê aquelas pessoas tendo a vida transformada, por causa dessa simples mensagem, mas poderosa no reino dos céus. O Senhor salvou naquele tempo, Ele quer salvar hoje, e hoje Ele quer usar você. Hoje Ele quer te usar como um instrumento de transformação. Mas como nós acessamos esse nível? Como nós podemos acessar esse nível de plenitude do Espírito Santo? Como nós podemos acessar esse nível de esvaziamento pessoal, ao ponto de sair de uma pessoa doente para passar para uma pessoa curada, e de uma pessoa curada passar para ser um agente de cura na vida de outras pessoas? Como que eu faço isso? Nós fazemos isso, meu querido, acessando o único caminho que o Senhor tem para nós. E o nosso caminho, o nosso destino é o altar do Senhor. Olha o que está escrito no versículo 7, no versículo 8. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Ele passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Antes, Pedro e João estavam indo ao templo para o seu momento de oração, para o seu momento de adoração. Agora, Pedro, João e aquele homem, restaurado, curado, estavam indo em destino ao altar do Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o Cordeiro vivo que desceu dos céus. Tu és o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. Eu estou aqui para te adorar. A hora nona, que nós lemos no versículo 1, era por volta das 3 horas da tarde. Esse era o momento do sacrifício vespertino. Era um momento em que os sacerdotes faziam um sacrifício de adoração ao Senhor. Um sacrifício de cordeiro, um sacrifício de azeite, um sacrifício de farinha, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor da vida deles, que Ele era o Senhor do nosso dia, que Ele era o Senhor a ser adorado. Era isso que Pedro e João estavam indo fazer naquele momento. O destino deles, o foco deles estava no altar do Senhor. Este era um momento de alinhamento de coração, este era um momento de adoração, esse era um momento de enchimento do Espírito Santo. Nós falamos muito sobre o enchimento do Espírito Santo, nós falamos muito sobre essa plenitude do Espírito Santo que todos nós queremos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tem uns que não, vamos orar por eles no final do culto. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Mas você sabe o que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo? A palavra do Senhor nos diz em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher. Não está falando que é uma ação sua, está falando que é uma ação externa. Você apenas permite que o Espírito Santo faça a obra dele. Sabe o que fala também no versículo 19? Que nós deixamos que o Espírito nos encha, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, nos sujeitando também uns aos outros. É igreja, gente.
Quer ser cheio do Espírito Santo? Você está no lugar certo, na hora certa para isso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Faça como aquele paralítico, assim que ele ficou de pé. Ele adorou ao Senhor. Ele entrou no templo pulando, saltando, glorificando ao nosso Deus, exaltando o nome de Jesus. Sabe há quanto tempo aquele homem estava paralítico? Era paralítico? 40 anos. Lá em Atos 4 vai falar que ele tinha 40 anos de idade quando ele foi curado. E desde a infância ele era paralítico. Desde a infância, talvez, ele era colocado naquela porta para pedir esmola. Agora ele passou de alguém doente para alguém curado. E a partir do seu testemunho de vida, ele se tornou um agente de transformação. Porque o texto vai dizer nos próximos versículos, que a multidão se achegou a Pedro e João, para ouvir o que eles tinham a dizer. Pedro e João falou: por que vocês estão espantados? Por que vocês estão espantados? Não fomos nós quem fizemos isso, mas foi Jesus Cristo quem fez. Foi Jesus Cristo quem fez. O Senhor tem algo precioso para fazer na sua vida. O Senhor tem algo precioso para fazer através da sua vida. Mas como você se encontra hoje, agora? Nós estamos em outubro, no finalzinho de outubro. 2023 está quase acabando. Daqui uns dias a gente já começa a ver os pisca-pisca na cidade, apontando para o Natal. Aí dá aquela nostalgia, aquele friozinho na barriga. Meu Deus, o fim de ano está chegando. Mas talvez esse ano foi muito difícil para você. Talvez esse ano foi desgastante. Talvez esse ano foi pesado. Como você está aqui agora? Mais parecido com Pedro e João? Ou como aquele paralítico olhando para o Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez você está aqui nessa noite precisando de um fôlego extra, para você conseguir dar o sprint final. Sabe o que é o sprint final? É quando no finalzinho da corrida, da maratona, faltando ali uns poucos metros, o corredor não tem energia mais, aquele atleta não tem forças mais, o seu corpo não tem mais como fornecer nutrientes para ele. E aí, quase que por um milagre, tem uma explicação para isso, mas eu não sei explicar. Mas quase que por um milagre, aquele corpo consegue dar uma energia final. E é o que os treinadores chamam de sprint final. E você consegue dar um tiro para cruzar a linha de chegada. Talvez sua energia já acabou, seus nutrientes já esgotaram, e você está precisando de um renovo do Espírito Santo nessa noite. Eu quero te dizer que o Senhor está aqui. Ele pode fazer isso. Ele pode dar essa energia, esse gás que está nos faltando, para a gente conseguir ganhar mais pessoas para Jesus, para a gente conseguir louvá-lo ainda mais, para a gente conseguir entregar ainda mais quem nós somos ao Senhor. De doentes, enfermos, todos nós aqui nos passamos para pessoas curadas, mas nós só nos tornamos agentes de cura para o outro, por intermédio do poder do Espírito Santo que opera em nós, porque o poder não é nosso, é do Espírito Santo.
Então, se você precisa de um renovo do Espírito Santo nessa noite, eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria te convidar a abraçar alguém que está aí do seu lado. Olha para essa pessoa, olha para ela aí, rapidinho, olha dentro do olho assim. Pode ser de 3 em 3, de 2 em 2, ninguém fica sozinho. Ninguém fica sozinho. Fale assim com essa pessoa: eu estou aqui. Fale igual crente. Amém. Eu estou aqui para te segurar pela mão, para te colocar de pé, para que os seus pés e os seus tornozelos estejam firmes, para que juntos entremos no templo do Senhor, saltando de alegria, adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle, exaltando quem Jesus é. Ora pela vida do seu querido aí agora, do seu amigo, sua amiga. Interceda pela vida dele aí. Talvez você ache que está tudo bem na vida dele, mas não está. Talvez você ache assim: deve estar tudo bem com essa pessoa, mas não está. Ora pela vida dele aí agora. Interceda pela vida dele aí agora.